Oi pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Executiva FM. Eu estou passando aqui para desejar um bom dia para você, que Deus possa estar abençoando a sua vida de forma tremenda, te trazendo paz, te trazendo alegria de viver, te trazendo a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a gente não duvide disso, né? Às vezes parece que estamos sozinhos, né? Mas muito do que acontece na nossa vida são consequências das nossas escolhas. Eu gosto de um versículo que diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, porque às vezes é tão colorido o caminho. Às vezes você observa o caminho à sua frente, ele é lá cheio de flores, cheio de possibilidades, cheio de coisas que os nossos olhos observam e desejam, e aí parece ser perfeito. Mas eu gosto quando o versículo diz que no final desses caminhos podem ser caminhos de morte. São perfeitos para o homem, mas o seu final são caminhos de morte. E é interessante falar sobre caminho, porque em João 14,6 Jesus diz assim: eu sou o caminho. E esse caminho aqui, ele fala o, não um, ele fala o caminho. Ele diz que o caminho é ele, não tem outro. Caminho para você encontrar estabilidade. Não vou dizer para você encontrar felicidade, e não estou dizendo que você não possa encontrar felicidade seguindo esse caminho que é Cristo. Mas a estabilidade para você vencer. Tem muita gente que vem para o Evangelho porque muita gente por aí está pregando, dizendo assim: venha para o Evangelho para não sofrer, venha para Jesus para não sofrer. E na verdade Jesus ele não promete isso. Ele diz assim: venha para o Evangelho aprender a sofrer para não parar, e não para parar de sofrer. Isso aí não existe, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Bom ânimo é exatamente isso, é perseverança, é continuar acreditando, é continuar lutando, é continuar desenvolvendo a fórmula certa para conseguir chegar no objetivo que nós queremos. A vida ela é dessa forma. Eu costumo dizer que a nossa vida aqui na Terra ela é um vestibular para a vida eterna. Essa vida aqui, tem gente que se contenta com ela e diz assim: não, eu estou satisfeito com o que já conquistei, eu sou uma pessoa que não tenho medo da morte. Eu devia ter. Sabe por quê? Porque se essa vida aqui que a gente está vivendo ela é um vestibular para a vida eterna, então a gente precisa fazer a coisa certa aqui. E uma das coisas certas que a gente precisa fazer aqui na Terra é essa parte de a nossa relação pessoal com Deus. Entendeu, Tassiano Manuel? Essa relação pessoal com Deus ela é super importante para o depois desse vestibular aqui que é a vida. Nossa vida é passageira. Quando nós olhamos para a luz do pergaminho sagrado, nós vamos ver a Bíblia dizendo que os anos do homem, no seu vigor, é até 70 anos. E aí depois dos 70 anos vem o enfado, vem a canseira. E aí a gente precisa desenvolver uma relação pessoal com Deus, e intimidade com Ele, nesse translado aí até os 70 anos. E nunca é tarde para recomeçar. Na verdade, não sei para quem eu estou falando essa palavra, mas uma coisa é certa: Deus ele tem um propósito e um projeto na vida de cada ser humano. Ele não nos fez em série, né? Ele poderia ter, no início da humanidade, nos primórdios da humanidade, criado uma fábrica e ter feito todo mundo em série, todo mundo do mesmo jeito, com o mesmo pensamento, com o mesmo rostinho, com o mesmo nariz, com a mesma boca. Ele não fez isso. Ele fez indivíduos. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas na Terra, mas a digital de todo mundo é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Justamente porque Deus ele tinha esse propósito de nos dar o livre-arbítrio para escolhermos o caminho para seguir, para escolhermos aquilo que nós queremos para nós aqui nessa vida. Diga-se de passagem, as nossas escolhas elas vão nos levar para o que seremos depois daqui, para o que vamos viver depois daqui. E aí quando nós começamos a entender o grande projeto de Deus em criar o ser humano,
que era o projeto de nos criar para reconhecer a sua grandeza, reconhecer que somos totalmente dependentes dele, que somos totalmente carentes da sua misericórdia e que fomos criados para o adorar pela sua magnitude, pelo seu tamanho, que não dá para medir o tamanho de Deus, porque ele é eterno. Ele é o único Deus que tem uma filha chamada Eternidade. A eternidade é obrigada a olhar para o Senhor e dizer assim: meu Pai. E talvez alguém pergunte para a eternidade: por que ele é seu Pai? E aí ela responderia: porque ele é antes de mim. Antes que houvesse os dias, ele já era. E ele é meu Pai por isso, porque quando eu nasci, eu que sou eterna, ele já existia. Então, mais ou menos dá para você entender o tamanho desse nosso Deus. Nós somos totalmente dependentes dele. E se nós entendermos essa grandeza de Deus e que precisamos o adorar por isso, porque não simplesmente porque precisamos dele, porque Deus não barganha nada com ninguém, mas pela misericórdia de, mesmo sendo tão grande, nos amando a tal ponto, né? Essa palavra tal, você não encontra uma explicação lógica para ela. Tal, é um tamanho que não dá para explicar. E Deus nos amou com esse tamanho, com esse tal sentimento, que a ponto de dar o seu Filho único, né? Como diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, para morrer em uma morte de cruz, para que tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Se recebêssemos esse sacrifício, deixaríamos de ser simplesmente criaturas e agora passaríamos ou receberíamos esse poder de ser feitos filhos de Deus. Então eu estou falando nessa manhã para filhos de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como entrou esse mês de agosto para você, mas nesse dia 2 eu quero profetizar para a sua vida, que se você entender o tamanho de Deus para você, e agora você depositar nele a sua confiança, depositar nele a sua esperança, depositar nele os seus sonhos, certamente esse mês de agosto será o melhor mês do ano. Eu acredito nisso. Quem tem essa confiança em Deus, você não chega para agosto e pergunta: o que é que você tem para mim, agosto? Quem tem essa confiança sólida em Deus, chega para agosto e diz assim: agosto, você vai ter que fazer isso. Essa é a confiança em Deus, porque você sabe que o Deus que cuida de nós, ele já preparou, porque ele já foi lá no dia 30 de agosto, né? Ele já foi lá, ele já viu o que é que vai acontecer, então ele só vai trazer na nossa vida de acordo com a nossa confiança. Então que Deus possa estar abençoando a sua vida nessa manhã de quarta-feira, trazendo paz, trazendo saúde e trazendo a certeza de que o Senhor, ele tem o melhor para nós. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de ler com você o livro de Salmos, né, capítulo 1, que é muito lindo. Eu gosto muito dele, porque ele começa dizendo que é feliz, né? Bem-aventurado, que quer dizer feliz. Feliz o homem que não segue o conselho dos pecadores. Olha que interessante isso aqui, pessoal. O conselho do salmista é que nós nos afastemos dessas pessoas que não querem nada com Deus, de pessoas que sentem prazer na desgraça dos outros, de pessoas que sentem prazer no pecado, né? Que gostam de pecar, e que isso para ele traz prazer para seu corpo, para sua alma, para o seu coração. O salmista, ele começa dizendo que é feliz as pessoas que se afastam desse tipo de gente, né? Feliz, bem-aventurado o homem ou a mulher que se afasta dessas pessoas que sentem prazer em pecar. E aí ele continua dizendo: não imita a conduta dos pecadores. Ou seja, tem pessoas que precisam se inspirar em outras pessoas. Você observar o mundo hoje, né? Eu estava observando agora a propagação de um filme chamado Barbie, como as pessoas elas têm encarnado essa ideia de vestir de rosa, de ir no cinema, de idolatrar o filme, e isso criou uma coisa maluca, tirando a primazia de Deus e colocando em coisas do mundo, né? E aí quando o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que não imita a conduta dos pecadores. Você, cuidado com o que você tem feito, cuidado para não ser a verdadeira Maria vai com as outras. Você já viu um adágio popular que diz que quem vai pela cabeça dos outros é piolho? Então, não vai muito por essa daí não. Prefere continuar fazendo a vontade do Senhor, prefere continuar mostrando-se firme no caminho do Senhor,
não vai pela vibe do mundo, pelo costume do mundo, para não desagradar aquele que tem ciúme de você. A paz do Senhor para o Rafael Gonçalves, está acompanhando a gente, a Socorro Silva também. A gente está fazendo uma live rápida aqui, né, enquanto a gente está no intervalo. Ele continua dizendo, né, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que se assentam para falar mal da vida alheia, para falar mal da religião, para usar realmente a sua língua ferina para tentar destruir o irmão, para usar da inveja contra o seu semelhante. Então, é bem-aventurado as pessoas que não se assentam na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Que interessante isso aqui. O salmista diz que aquele que sente prazer em obedecer, não obedece por obrigação, mas sente prazer em obedecer, ele será como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo. Ou seja, se você tiver prazer em servir a Deus, você tiver prazer em fazer a vontade do Pai, todas as coisas vão acontecer no tempo certo na sua vida, você vai florescer. As pessoas vão perceber isso, talvez até perguntem, como é que está florescendo dessa forma? É porque a fonte, que é Jesus, ela será luz para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai do Senhor, um abraço de GD.